Oi pessoal, hoje nós vamos falar do Evangelho de Marcos. Um vídeo sobre o Gênesis e na outra semana o vídeo sobre o Evangelho de Marcos. Nós estamos refletindo o capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Hoje, os versículos 40 a 45. Esse texto quer mostrar para a gente que Jesus é mais importante que Moisés, mais importante que o profeta Eliseu do Antigo Testamento. É o texto da cura do homem impuro na sinagoga. Vá lá e veja o texto direitinho enquanto nós estamos refletindo. É capítulo 1 de Marcos, versículo 40 a 45. Só que Jesus, diferentemente de Moisés e de Eliseu, não usa as águas do Jordão, mas ele usa a sua oração. Enquanto Eliseu gosta de usar a água do Rio Jordão para purificar as pessoas, Jesus não. Ele usa a sua palavra, a sua vontade, a sua oração para poder purificar as pessoas. Esse texto mostra o confronto entre Jesus e os sacerdotes. Pela primeira vez, alguém descumpre a lei de Moisés. Um leproso se aproxima das pessoas, coisa que não era possível, era proibido, não podia fazer isso, não era uma atitude de um judeu piedoso, né? Deixar aproximar dele um leproso. O leproso era impuro e tinha que viver fora da sociedade, fora da casa dele, fora da família. Ele vivia no deserto, porque o deserto na região lá é de pedra, né? Não é areia, é pedra. Ele vivia nas grutas, esfarrapado e gritando: sou leproso, para ninguém se aproximar. Essa era a regra do Levítico. Então o leproso era impuro. A lepra era toda a enfermidade da pele. Não era só a hanseníase como nós conhecemos hoje, não. Qualquer erupção na pele, uma mancha, um machucado que virou uma mancha, vitiligo, a lepra mesmo, tudo isso era considerado lepra. A pessoa era obrigada a ficar fora da comunidade e fora da família. Então, qualquer mancha da pele era considerada lepra. Inclusive também a herpes, né? Que era muito comum. Tinha também lepra das vestes. O capítulo 3 do Levítico fala da lepra das vestes, que tem que purificar. A lepra da casa, que tem que purificar, Levítico 14, que é o mofo, né? O mofo, eles achavam que era lepra da casa, né? Tinha que purificar também. É o capítulo 13 e 14 do livro do Levítico. O leproso era considerado morto. Era uma pessoa morta. Não tinha solução para ele. Só Deus podia curá-lo. Então nunca ia curar, porque não tinha remédio. Deus não ia curar, porque não tinha remédio também para curar, né? Então, eles não conheciam remédio, não conheciam vírus, bactéria, nada disso. Então, o que é? Esse leproso é símbolo do quê? É símbolo da multidão do povo que não tinha acesso a nada, não podia rezar, a multidão de doentes, de pobres, de estrangeiros, de mulheres e crianças que não tinham acesso à lei judaica, era uma multidão morta. Então, impura, né? Então Jesus chega e transmite salvação. A multidão busca salvação e Jesus transmite salvação para elas. Quer dizer, coloca esse pessoal todo num caminho reto para encontrar Deus e encontrar o sentido da vida. Isso aqui é salvação, né? É ser colocado num caminho para encontrar o sentido da vida, que é Deus. Jesus tem compaixão do leproso. E tem cólera, ira, como diz o texto. Jesus ficou irado. Ele tem ira e cólera daqueles que fazem esse sistema acontecer, o sistema de exclusão dos doentes. E tem compaixão do leproso. Ele tem ira pelos dirigentes da sinagoga que, com o seu entendimento da palavra de Deus, marginaliza as pessoas, exclui as pessoas, especialmente os doentes e pobres, né? Então Jesus tem compaixão do leproso e ira dos dirigentes religiosos. No versículo 44, do capítulo 1, que é o eixo do texto, é o confronto de Jesus com o poder religioso da época. Jesus se confronta com esse poder e não aceita, fica irado com esse poder,
porque é um poder que marginaliza. Aí o que ele faz? Estende a mão. É um gesto libertador, né? Um gesto salvífico de Deus. Estender a mão. O texto bíblico fala a destra de Deus. Quando fala destra de Deus, é modo simbólico, porque Deus não tem mão, né? É o gesto, modo simbólico de falar da mão de Deus, da destra de Deus que age. Quando fala a mão de Deus, está falando da ação de Deus. Quando fala da destra de Deus, está falando da ação de Deus sobre o seu povo. Então Jesus faz isso, impõe a mão, estende a mão. É através da mão que sai a energia criadora de Deus, né? A ação de Deus. Jesus então toca o leproso. Outra coisa que era absolutamente impensável, impossível para os judeus, você tocar um leproso. Você ficava totalmente impuro, né? Então Jesus toca o leproso. Mais do que o milagre, o texto enfatiza aqui a solidariedade de Jesus com o povo marginalizado, a solidariedade de Jesus com as pessoas que sofriam com aquele sistema opressor, aquele sistema religioso opressor da época. O toque significa compaixão, proximidade, intimidade e ajuda e cuidado. Já purificar é diferente de curar. Curar, a gente fala hoje, né? Você cura uma pessoa de uma doença com remédio, né? Naquele tempo não tinha remédio. Como é que ia curar? Então, a palavra cura, curare, vem do latim cuidar. Então, cura é cuidado. Na verdade, é cuidado. Não é curar como a gente imagina hoje, não. É cuidado. E purificar é fazer a pessoa voltar ao convívio social. Era purificação, né? Purificar é a purificação dos pecados. E essa purificação devolve à pessoa o convívio social e familiar. Eles achavam que a pessoa ficava doente por causa dos pecados dela. Então você perdoou os pecados, ela volta, ela fica curada e volta para o convívio familiar. Mas os judeus achavam que só Deus podia perdoar pecado. Quando Jesus fala, seus pecados são perdoados, o que o judeu fala? É blasfêmia. Só Deus pode fazer isso. Mas Jesus, para nós, filho de Deus, ele faz isso, né? Aí Jesus fala, olha, eu quero que você seja purificado, né? Eu quero, fica purificado. O leproso fala, se o senhor quiser, só pode me purificar. Eu quero que você fique purificado, né? Ou seja, Jesus quer que o povo se livre desse sistema social injusto. Ele quer que as pessoas tenham espírito puro e voltem para o convívio social. Então Jesus quer e pode fazer isso. Tanto que ele faz. Eu quero, fique purificado. Ele quer e pode e faz, né? A pessoa volta para o convívio social. Ah, a pessoa podia voltar com aquela mancha na pele? Certamente, voltava com a mancha na pele, mas voltava para o convívio social. Jesus aceitava aquela pessoa no seu grupo, acompanhando a ele. Mesmo que a pessoa ficasse de longe, ele aceitava. No versículo 44, na primeira parte do versículo 44a, Marcos enfatiza o segredo messiânico. Por que ele fala do segredo messiânico? Ele não quer atrair sobre Jesus a ira do pessoal, né? Então, olha, fique caladinho, não fala para ninguém não, porque senão você vai atrair a ira dos inimigos de Jesus sobre ele. Então não fale não, porque não é hora de falar. Mas a pessoa não aguentava, né? Falava, testemunhava, ficava feliz porque foi curada, voltou ao convívio social, então ela voltava para falar, né? Aí Jesus fala, em testemunho contra os sacerdotes lá no templo, vai lá que o seu nome está escrito um livro lá de pessoas impuras. Vai lá e oferece o que é preciso oferecer para poder voltar ao convívio social, né? A transgressão da lei faz com que a pessoa fique marginalizada. Então, a lei gera marginalização, gera solidão. O homem purificado não vai aos sacerdotes, mas ele proclama a todos a ação de Jesus, que é um leigo, não era sacerdote. Ele não vai aos sacerdotes. Por quê? Jesus satisfez a ele. Não precisa ir lá nos sacerdotes do templo, né? Ele não proclama uma doutrina. Ah, a doutrina é essa, essa, essa. Não. Ele proclama uma experiência concreta, uma experiência pessoal com Jesus, uma experiência que transformou a vida dele. É isso que ele fala, ele não fala em doutrina. Ah, eu quero mostrar para vocês uma doutrina agora, uma sã doutrina. Ele não fala em doutrina. A lei que era doutrina, né? Ele fala da experiência pessoal com Jesus, de aproximação, de intimidade, de cura. Enquanto o impuro volta para o convívio social,
O Jesus que é solidário se torna marginalizado, inverte os papéis, né? Os papéis se invertem. Enquanto o que Jesus curou volta para o convívio social, Jesus é que sai do convívio social porque tem medo do povo, de pegá-lo e lixá-lo e apedrejá-lo. Ele vai morar no deserto, vai ficar no deserto porque tem medo. É o contrário, enquanto o impuro estava no deserto e veio para o convívio social, Jesus estava no convívio social, vai para o deserto. Justamente por quê? Porque ele curou o leproso, né? O povo não vai a Jesus à toa. Vai com a intenção de ter vida. Eles não vão mais ao templo para buscar a vida. Eles pegam a vida na pessoa de Jesus. Então eles vão agora a Jesus. Então o povo sabe distinguir aonde está a vida e onde não está a vida. Porque certamente o templo está no centro, a vida não está no centro. A vida está na periferia, aonde Jesus está. A vida não está no templo. No templo tem a opressão, marginalização, exclusão. Com Jesus que está na periferia, tem vida, tem cuidado, tem amor, tem compaixão. Por hoje é só nosso tema. Não se esqueça de ir lá no nosso canal no YouTube para ver os vídeos e as pílulas de Bíblia e Teologia. Acione o sininho, veja o vídeo completo, comente se quiser. Se quiser fazer alguma pergunta, eu posso responder eventualmente e compartilhe com seus amigos. Por hoje é só, um abraço, fiquem todos com Deus.